Olá pessoal, sou o professor Eduardo Tomasi. Vou falar para vocês um pouquinho mais sobre processos de usinagem e a gente vai focar em alguns deles. Em primeiro lugar, quando a gente fala em principais processos, seja de usinagem ou outros processos, a gente tem que sempre lembrar para qual tipo de indústria a gente está falando. Porque, por exemplo, eu posso dizer que para uma determinada indústria, o processo principal seja a conformação, não seja usinagem, não seja fundição. Então, eu tenho que sempre pensar nisso. Se eu perguntar para uma ferramentaria, uma indústria, as indústrias que fazem moldes e matrizes, com certeza os processos de usinagem são muito mais utilizados do que o processo de conformação propriamente dito, que é para onde eles fazem a matriz, ou um processo de injeção, que é para onde eles fazem o molde. Então, para a indústria que confecciona moldes e matrizes, a usinagem é o principal, os principais processos são de usinagem. E dentro, por exemplo, dentro desses principais, aí a gente ainda pode ter uma mescla, pode ter processo com geometria definida, não definida e ainda processos de remoção não convencionais. Então, a gente pode ter dentro de uma mesma indústria ambos os processos e a gente pode ter indústrias com apenas um único processo, certo? Então, para falar um pouquinho dos processos de usinagem, eu selecionei alguns aí. A gente vai começar com o processo de furação. Então, furação é um processo onde uma ferramenta, que a gente vai chamar de broca, ela usina uma superfície, um furo cilíndrico numa determinada peça. Ah, professor, mas eu já vi lá no YouTube um vídeo de uma broca que faz furo quadrado. Sim, tem os casos especiais, mas no geral, o processo de furação ele faz furos cilíndricos. Com que opções? Com a opção de ter uma broca com apenas uma aresta, broca de duas arestas, com a opção do furo fazer um furo passante ou furo não passante, pode ser um rebaixo, pode ser um escariado. Então eu tenho uma série de funcionalidades, de operações diferentes que eu posso ter dentro da furação. E aqui a gente pode ver então que o cavaco, né, pela broca ter duas arestas e ter o corpo de saída dela no formato helicoidal, o cavaco sai mais ou menos parecido com esse aqui, né? Um cavaco espiral todo enrolado e sai dois cavacos, um de cada lado, tá certo? Se a fiação da ferramenta estiver certa, tem que sair os dois iguais, inclusive, de mesma largura e mesma espessura. Quando a gente fala do processo de furação, a gente pode ter furação em furadeira, como é esse exemplo aqui, onde a broca gira e a peça fica parada, e a broca avança, a gente faz força lá no manípulo para a broca avançar contra a peça. Ou a gente pode ter, por exemplo, a furação num torno mecânico, quando a peça gira presa na placa, a broca fica parada e ela vai avançando através do cabeçote móvel, aqui do avanço do cabeçote móvel. As brocas, na sua grande maioria, elas têm haste cilíndrica que nem essa. As brocas, principalmente as de maior diâmetro, diâmetro de 20 milímetros para cima, ela acaba tendo haste cônica porque a fixação dela fica melhor. Então ela pode ter tanto haste cilíndrica quanto haste cônica. E a broca, ela funciona mais ou menos desse jeito. Ela tem uma ponta, ela tem as arestas de corte aqui, o gume lateral, que aqui ele chama de guia, né? Porque é o que garante a dimensão do diâmetro do furo. E a gente tem então a broca sendo recomendada para esse comprimento aqui, esse comprimento do gume. A hélice é um pouco maior porque o cavaco tem que escoar por ela, tá? Então as brocas em geral são assim, as mais comuns. A gente vai ver que tem outros modelos, outros tipos. Por exemplo, tem brocas com essa cobertura que é dado aqui. Esse aqui, por exemplo, é uma broca de metal duro. Essas também. Essa é uma broca de aço rápido. Então eu tenho vários tipos de broca. Existem brocas convencionais, segue uma norma, por exemplo, a DIN 338, que são brocas de aço rápido normal, de comprimento. Vejam que ela tem uma proporção de haste e corpo de broca semelhante. Mas existem brocas que são as chamadas brocas longas ou brocas extra longas, que aí elas seguem outras normas e elas têm, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vejam que o comprimento da broca ele é muitas vezes maior do que o diâmetro.
Então essa aqui provavelmente seja uma broca extra longa e essa aqui que tem um diâmetro um pouquinho maior, uma broca longa. As brocas, elas ainda podem ter, tem brocas até 100 milímetros, se encontra no mercado. Existem brocas que têm os furos internos para o fluido de corte entrar lá na ponta. E a gente ainda pode ter brocas com insertos de metal duro. Então, o corpo é de aço temperado e lá na ponta nesse caso aqui está mostrando um inserto só, mas tem situações que vai duas, três, até quatro pastilhas aqui na ponta para transformarem, né, essa broca numa broca mais eficiente. No geral, a broca ela é assim, ó, a ponta da broca ela tem uma afiação no ângulo de 118 graus. Quando a gente usa a broca, ela desgasta, a ação que ocorre do movimento de corte, mais a quantidade de vezes que a gente usa, ela desgasta. O que mais desgasta nela é essa região aqui no flanco, né? A gente chama no flanco principal, aqui que é esse gume aqui e a ponta dela, aqui ó, o desgaste que ele está chamando aqui de desgaste de quina, é o que mais acontece. Esse desgaste é muito bom porque a gente reafia a ponta e a broca tá pronta para uso. O problema das brocas é quando ela gasta a lateral, ela gasta a guia aqui. Porque quando ela gasta a guia, ela começa a sofrer um esforço muito grande, então ela tem um risco de quebra e para mim reafiar, eu não resolve só afiar a ponta da broca. Eu tenho que cortar fora todo o pedaço desgastado de guia, ou seja, encurtando o comprimento da broca e depois reafiar a ponta. Então ela me traz inclusive o desgaste na guia, muitas vezes traz inclusive o descarte da broca. Existem algumas brocas que, quando a gente principalmente trabalha em produção, que a gente faz afiações na broca, por exemplo, que nem essa aqui, ó, para que a broca faça o furo e já faça um rebaixo para a cabeça do parafuso que vai entrar, por exemplo, aqui dentro. Ou pode ser uma cabeça escariada, pode ser uma cabeça cilíndrica, ou desse jeito aqui. Então, existem brocas que podem ser reafiadas ou feitas essa afiação especial para que ela já faça uma operação múltipla, faça a abertura do furo principal e já faça o rebaixo no diâmetro que a gente precisa. Então, isso poupa tempo porque é um furo só para fazer duas operações. Mas nada impede da gente fazer um furo de menor diâmetro passante e depois com uma outra broca fazer o rebaixo na profundidade que a gente quer. Uma outra operação que é muito comum em torneamento, em fresamento e até mesmo em furadeiras é o furo de centro. O furo de centro então é feito com esse tipo de broca, são as brocas de centro. A broca de centro ela tem uma característica que ela tem um menor diâmetro na ponta e depois ela deixa uma superfície cônica. Essa superfície cônica que o furo de centro deixa, ele é propício para quando a gente entrar com a broca que realmente vai realizar o furo, ele ajuda muito a centralizar a ponta da broca. Então, como elas são brocas curtas, elas são brocas que fazem o furo de centro preciso e depois a broca que é usada na sequência ela tem uma centralização muito grande aqui. Mas ela também serve quando a gente precisa fixar peças no torno entre pontos. Então, esse ângulo aqui, que ela deixa nessa parte dos 60 graus, é exatamente o ângulo do contraponto do torno. Então, isso também facilita por uma série de operações de torneamento. Um outro tipo de ferramenta que também se usa muito em furadeiras e torno é o escariador. O escariador ele serve exclusivamente para dar acabamento no furo. Então, por exemplo, eu fiz o furo, aqui onde a broca saiu ficou rebarbas, e aqui na parte de cima eu preciso encaixar a cabeça de um parafuso com cabeça escariada, tipo esse formato que tem aqui. Então, de um lado eu apenas quebro o canto para remoção de rebarbas, e no outro lado eu aprofundo mais o escariador para já fazer o encaixe da cabeça do parafuso. Tá? Então, os escariadores também são bastante utilizados nas furadeiras. Quando a gente fala em furadeiras, a gente pode ter uma alta gama de máquinas portáteis, com bateria, elétricas e até máquinas muito grandes
E até máquinas que eu não mostrei aqui, mas são furadeiras múltiplas, que elas são configuradas para fazer muitos furos de uma única vez. Então aqui eu tenho 4 exemplos esquemáticos, né? Uma furadeira manual, uma furadeira de bancada, então ela tem que ir em cima de uma bancada para ficar na altura do operador. E eu tenho a furadeira de coluna, que vai direto no chão. E eu tenho, o porte dela não me está exagerado, a furadeira radial, que é a maior de todas. Então aqui a gente tem uma ideia do porte delas, né? Furadeira portátil, furadeira de bancada, furadeira de coluna, e aqui a gente tem uma furadeira radial que é de um tamanho muito maior que uma pessoa, então máquinas mais robustas. Quando a gente passa troca de processo e vai para o torneamento ele é um processo que ele pode ser para peças muito pequenas, mas ele pode ser para peças muito grandes. Então eu vou falar o básico do torneamento, mas a gente vai ter uma aula específica aprofundando em torno mecânico, tipos de torno e outras operações por aí, tá? Então aqui a gente tem um torno mecânico bem antigo, né? Sem proteção nenhuma, né? Esse torno estaria totalmente fora da NR12, aliás, os três estariam fora, né? E aqui eu trouxe duas imagens. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver inclusive vídeos dessas peças aqui, né? Onde nós temos operações de torno com peças realmente de grande porte, né? Vejam as pessoas ali, né? Então, torneamento pode ser um processo até peças gigantescas. Bom, no que consiste o torneamento? O torneamento consiste em eu fazer operações que geram peças em formato cilíndrico. Então, com uma ferramenta apenas de única ponta, eu posso gerar um perfil cilíndrico com uma variedade muito grande de operações. Pode ser externas, que nem está exemplificado aqui, ou eu posso fazer também superfícies cilíndricas internas, de variados formatos, vejam que apenas mudando o formato da ferramenta. Basicamente, o torno faz superfícies cilíndricas, internas e externas paralelas, externas e internas cônicas. Eu posso fazer rosca externa e rosca interna. E eu posso fazer diferentes tipos de perfil também, tanto externo como o interno. Então, o torno é uma máquina muito versátil para superfícies cilíndricas. No torno, a gente tem alguns movimentos, como a gente já falou lá na parte de cinemática. Nós temos o movimento de rotação, que é o movimento principal, é o movimento do eixo árvore do torno, então a peça gira, e nós podemos ter dois movimentos de avanço da ferramenta. Pode ser um avanço longitudinal, que aqui é chamado de movimento de avanço, e a gente pode ter o movimento de penetração, que também é um movimento de avanço, mas no sentido transversal. Quando a gente olha, por exemplo, essa peça, ó, todas as operações desta peça são feitas num torno com diferentes tipos de ferramenta. Então, essa imagem aqui é para mostrar que eu posso ter operações de torneamento, torneamento para um lado, torneamento para o outro lado, opções, por exemplo, de abertura de canais, um canal para encaixe, por exemplo, de um anel elástico. Eu posso ter uma ferramenta com perfil específico para fazer uma saída de rosca, uma ferramenta para fazer a rosca. Eu posso ter também ferramentas afiadas com determinado ângulo para fazer uns detalhes específicos. E ainda eu posso ter ferramentas para cortar a peça, para separar a peça da barra que está fixada lá no torno. A gente chama costumeiramente de operação de sangramento, né? Quando a gente separa peça e barra. Quando a gente fala das mesmas operações ou operações muito semelhantes podem ser feitas para perfis internos. Nós também temos aquelas operações, como eu já citei antes, a furação. Podemos também melhorar a precisão desse furo usando um alargador preso no lugar da broca e fazendo o acabamento interno do furo pelo processo de alargamento. Então, também podemos fazer superfícies recartilhadas, que são aquelas superfícies com uma textura própria, principalmente quando eu estou confeccionando um parafuso, que eu vou apertar a mão esse parafuso, então eu uso um dispositivo para fazer a recartilha. Eu posso fazer, como eu mostrei anteriormente, roscas
com ferramenta, mas eu também posso fazer rosca interna com macho, ou posso fazer roscas externas com cocinete. Então eu também posso fazer essas roscas. Aqui eu faço tudo com o torno ligado. Já essas operações aqui a gente costuma fazer com o torno desligado, apenas operando ele manualmente. Tem mais duas coisas que eu considero as coisas mais perigosas, as operações mais perigosas que podem ser realizadas em torno mecânico. Então, a primeira é limar uma peça que está presa no torno. Isso pode ser feito com as devidas seguranças, com as devidas proteções. E a mais perigosa de todas é o lixamento, quando a gente usa um pedaço de lixa com os dedos juntos à peça e pratica o lixamento. Então, são duas operações que corriqueiramente se faz, mas elas não são recomendadas para serem executadas em torno. Passando de processo então para fresamento, nós temos no fresamento operações das mais variadas possíveis, mas percebam que aqui, diferente do torneamento, o foco é gerar superfícies planas, superfícies perfiladas, mas com partes retas, certo? Ou superfícies com faz uso de fresas especiais para a confecção de engrenagens. A fresa ela se caracteriza, ela se diferencia da broca e da ferramenta de torno por ela ser multicortante, ou ter várias arestas de corte. Mas mesmo assim, em cada uma dessas arestas de corte, eu tenho uma cunha, como a gente consegue ver nessa figura aqui. Eu tenho uma cunha de corte executando a operação de corte. Podem ser feitos fresamento com a face da ponta da ferramenta, a gente chama de fresamento frontal, mas também pode ser feito o fresamento tangencial, fresamento quando eu uso a lateral da ferramenta, certo? Então tem uma série, a fresadora ela é uma máquina que ela dá uma possibilidade de operações muito ampla. Aqui tem alguns exemplos de tudo que pode ser feito em fresadora, desde a abertura de canais planos, encaixes de chaveta, até rasgos, faceamento de peças ou faceamento de peças muito grandes. Basicamente, nós temos no campus Caxias do Sul hoje dois tipos de fresadora, mas no mercado existe uma alta variedade. Então hoje nós temos a fresadora que chamamos de fresadora universal, que ela se destaca por ter a possibilidade de trabalhar com o cabeçote horizontal, que é esse eixo que está instalado aqui, ou recolhendo o torpedo para a parte de trás, removendo esse eixo aqui, nós conseguimos acoplar aqui o cabeçote vertical. Então ela é uma máquina que oferece muita versatilidade. Nós temos também essa outra fresadora, conhecida como fresadora ferramenteira, porque diferente da outra, ela não troca o cabeçote, porém eu consigo fazer inclinações com esse cabeçote para ele trabalhar em diferentes angulações, nos dois sentidos, tanto para a direita e para a esquerda, como para frente e para trás. Então eu consigo fazer diferentes rotações no cabeçote, possibilitando inclusive fazer fresamentos inclinados. Para funcionar, para conseguir usinar minhas peças nas fresadoras, eu tenho uma série de dispositivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mesa divisora para fazer diferentes tipos de furação, divisor e contraponto, usado muito para fazer engrenagens. Eu tenho a morsa, que me possibilita prender peças. Eu tenho parafusos e grampos para me prender peças grandes que não sirvam na morsa. Eu tenho também os porta-ferramentas, os cones e as pinças, que servem para prender a fresadora no cabeçote. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Na sequência, nós vamos continuar com outro vídeo falando de processos de usinagem. Obrigado e até mais.